rapaziada, Anderson aqui e hoje vou trazer para vocês mais uma pesquisa para governador e senador. Hoje é do estado do Pará, da, da Quest, né, Genial Quest, que, que foi divulgado hoje, dia 27 de 4 de 2026. E antes de a gente ir para o resultado da pesquisa, deixe seu like, compartilha, comenta e ajuda a gente a crescer aí. Vamos para a pesquisa agora. No primeiro cenário, né, a gente tem o Dr. Daniel em primeiro com 22%, depois a Ana Gassan com 19%, o Mário Couto com 11% do Democratas, o Kleber Rabelo com 3% e a Aricélia Lemos com 2%. 30% indecisos, branco e nulos 13%. Aí agora a gente vamos para mais um cenário aqui, para o segundo cenário, né? Onde a gente também tem o Dr. Daniel na liderança, com 24%, a Hannah Gassan com 22%, o Kleber Rabelo com 5% e a Aricélia Lemos com 3%, indecisos 33%, brancos e nulos 13%. Vamos ver se a gente tem mais algum cenário aqui. Eu creio que não, acho que a gente tem a simulação no segundo turno, né? Entre o Dr. Daniel e a Hannah. O Dr. Daniel com 34% e a Hannah com 29%, indeciso com 25% e brancos e nulos 12%. Aqui embaixo a gente ainda tem um pouco da rejeição dos candidatos, né? E do conhecimento dele, né? O Dr. Daniel conhece, 20% diz que conhece e votaria nele, 59% não conhece, a 15% conhece e não vota nele. A Hannah a gente tem 24% diz que conhece e votaria nela, 55% não conhece e 20% não votaria. Já o Mário Couto tem 15% que conhece e votaria, 50% não conhece, 35% conhece e não vota. Então quem dos três candidatos, os três primeiros, né, o Mário Couto, ele é o mais que tem a maior rejeição. Só que a gente consegue observar, né, nessa eleição, tanto nos resultados do primeiro turno quanto do segundo turno, existem muitas pessoas ainda no Pará que está nesse limbo de indeciso e não sabe com quem votar. Justo, até os candidatos mesmo, eles têm um alto desconhecimento, né, com os eleitores. E assim, né, explicando para vocês, não sei se vocês têm conhecimento de quem é quem aqui no estado do Pará, que inclusive é meu estado. Eu vou falar um pouquinho aqui dos candidatos, né, com as posições políticas dele. Daqui a pouco a gente já passa para o Senado. Então vamos lá. O doutor Daniel, ele é prefeito de Ananindeua e ele foi eleito pelo PSB, o partido do vice-presidente, né, do Geraldo Alckmin. Então a gente não sabe mais ou menos qual é a política dele, né? A gente não tem ideia, né? Pelo governo dele, já é prefeito de Ananindeua há 5 anos, pelo trabalho dele como prefeito, a gente tem uma ideia de que eles têm uma posição tendendo mais à direita, centro-direita. Já a Hannah, né, que é a vice-governadora, agora governadora do Pará, que era vice do Helder, que é o Helder esquerda, vocês sabem, apoiador do Lula. Então, essa é a Hannah. O Mário Couto uma, é uma, ele tem uma divergência. Ele era do PL, né, só que o PL não deu partido para ele ser candidato, então no último momento ele se filiou ao Democrata Cristão para ser candidato. Um candidato de direita nem tanto também, é meio centrão o Mário Couto. Ele diz que mas você sabe, quando ganha, ele muda de posição. Então esse é o quadro dos candidatos a governadores do Pará. Agora a gente vai pro Senado do Pará também. Então vamos lá. Quest também é da mesma pesquisa. A gente vai começar aqui no primeiro cenário, né, para senador. A gente tem o Helder Barbalho com 24%, ex-governador do Pará. Tem o delegado Eder Mauro do PL, Zequinha Marinho, o Celso Sabino, Paulo Rocha, o Joaquim Passarinho, o Chicão, né? Então o Helder com 24, o Helder com 13, o Zequinha Marinho com 6, o Sabino com 6, o Paulo Rocha com 6, o Joaquim Passarinho com 4 e o Chicão com 4.
Porém, a gente vai aqui para o segundo cenário, que a gente tem o Helder liderando de novo, com 22%, temos o Éder Mauro com 14%, o Zequinha Marinho com 8%, o Celso Sabino com 6%, e o Paulo Rocha com 6%, o Chicão com 4%, e o Fernando Carneiro do PSOL 2%, indecisos 26% e brancos e nulos 15%. Assim como no primeiro cenário, no segundo cenário, esse quadro de indecisos e brancos e nulos é muito grande no Pará ainda, então tem muito chão para percorrer na eleição, acho que é isso. Então é isso, rapaziada, a gente mais um resultado aqui para vocês, né? Já do cenário aqui para Senado no Pará. Como vocês sabem, não sei se vocês conhecem, o candidato de esquerda que é o que é o ex-governador do Pará, Helder Barbalho, candidato da esquerda para o Senado. O Éder Mauro é o candidato da direita, assim como o Zequinha Marinho. O Celso Sabino é ministro do Lula, era ex-ministro do Lula, né? Então, candidato de esquerda, assim como o Paulo Rocha do PT. E tem o Joaquim Passarinho, que também é do PL de direita, né? E temos o Chicão aqui, que é o centrão puro, esse rapaz aqui. Ele, acho que, se eu não me engano, ele era foi presidente da Assembleia Legislativa do Pará. Então é isso, rapaziada. Não sei se vocês gostaram, mas já deixa o seu like, compartilhe, curte o nosso conteúdo e comenta. E vamos, assim que sair novas pesquisas, eu vou trazer para vocês aí, beleza? Até mais.